Olá, hoje a live é intitulada O Psicanalista, a História e Sua História. Vamos falar a partir da experiência pessoal de um psicanalista que traz aí aspectos da relação dele com seu pai. E claro que a gente vai aproveitar esse ponto de partida para transitar entre tantos outros elementos, né? Na verdade, nós estamos partindo do livro recém-publicado do Davi Leo Levitsky, o nosso convidado, que ganhou o título de Meu Pai, um Desconhecido. Vou mostrar aqui, não sei se aparece bem, mas é uma história muito rica, de muita sensibilidade, claro, escrita por um psicanalista bastante experiente. Então, vocês podem perguntar ao longo aqui da nossa conversa. Fátima, Heloísa, boa tarde a todos, Eunice, Flávia, bem-vindos. Ana Carolina, um abraço. Então, é um assunto bastante extenso e de suma importância, né? Porque nós nos construímos a partir das identificações que fazemos com as figuras parentais. Então, como é que é isso? Quando esse pai é sentido tão distante, que implicações isso pode trazer para a vida desse garoto? Que, claro, adulto, conta a sua história aqui nesse livro tão bonito. Maria, Márcia, um abraço para vocês. Nosso convidado está chegando. Eu queria saber se alguém aqui já chegou a ler esse livro. Foi publicado há poucos meses, então é bem recente. Não sei se alguém chegou a ler, mas o seu autor, tem vários outros livros publicados, né? O Monge no Divã, vários livros sobre a psicanálise para adolescentes e também sobre o tratamento infantil, porque na origem a formação dele é medicina, né? Ele é um psiquiatra infantil que depois ingressou na psicanálise, isso há muitos anos. Inclusive, eu tinha marcado aqui a apresentação resumida dele, mas ele me ajuda a completar. Deixa eu ver se ele já chegou. Acho que ainda não. Ainda não, mas está chegando já já. Bom, para quem gosta de leitura e quem gosta de psicanálise, fica a dica aí, né, desse livro, Meu Pai, um Desconhecido, pela editora Tal, do Davi Leo Levitsky. Olha aqui a Heloísa falando que o Davi é demais, de fato, né? Excelente psicanalista. Acabou de chegar, vou convidá-lo. Acho que eu te enviei. Sim, deu certo. Enviei o convite, Davi. Opa! Olá, como vai? Tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse precioso convite, agradeço a você, aos teus seguidores. É um prazer estar aqui para a gente conversar O sobre prazer. a história e as muitas histórias, né? Exatamente, né? A história pessoal e a história, né, enquanto cultura, que vai se entrelaçando nesse livro. Mas, Sem dúvida. Davi, além de agradecer, né, por você aceitar o convite, eu gostaria que você me ajudasse a se apresentar, porque eu tinha marcado aqui no livro, mas eu já perdi. Então vamos lá, eu vou falar e aí depois você me corrige ou completa. Você fez medicina, e aí a minha dúvida se foi mestrado ou doutorado em Paris, em psiquiatria Não, infantil.
Ó, já errei. Deixa, então, contar um pouquinho, que já faz parte da Sim, história também, né? Eu exato. me formei em medicina em 1969, quer dizer, meio Uhum, século já se passou. E aí eu fui para a França, fiz um equivalente a um mestrado. uhum, O título que dava não era de mestre, não correspondia à mesma sistemática, mas me deu o uhum, direito depois de fazer um doutorado direto, uhum. né? Em função da Sim. titulação que eu havia adquirido anteriormente. E o meu doutorado foi na história social, né? Curiosamente, eu tentei fazer o doutorado na Escola Paulista de Medicina, que já era federal de São Paulo, Uhum, e acharam que a temática não era, não fazia parte do mundo médico, né? uhum, Das evidências, porque eu queria estudar adolescência, uhum, aspectos. Se a adolescência seria um fenômeno mais recente do romantismo, da origem da burguesia, como alguns sociólogos pensavam, né? Ou se a uhum. adolescência é um fenômeno do desenvolvimento humano. Então, Sei. daí eu fui, me interessei por isto, e na USP um professor do departamento de História se interessou e eu juntei psicanálise, medicina e história, né? História medieval para poder estudar um monge que viveu em 1050 até 1125, quer dizer, no início do século XI, né? No Uhum. século XI, início do XII, e que me permitiu usar uma metodologia psicanalítica, entre aspas, porque analisei um morto e analisei documentos, né? Mas que me permite, a análise que me permitiu chegar a uma série de conclusões muito atuais e que ajuda a Uhum. compreender fenômenos não só da adolescência, do processo de identificação de uma forma geral e da Uhum. interferência das culturas na constituição do psiquismo, né? Então, foi de um enriquecimento muito grande. Então, essa é uma parte da história. Então, Brilhante. E isso está, desculpe, isso está registrado no livro O Monge no Divã, é isso? perfeito, exatamente, Uhum. exatamente. Foi a minha tese que foi adaptada, um pouco adaptada para a Uhum. publicação e depois se transformou numa peça de teatro maravilhosa. Olha, Ficou não 4 sabia. meses em cartaz, vê se pode, né? Que bacana. Muito bom. E aí depois você ingressou, né, Ah, sim. na Sociedade de Psicanálise, é um analista de data. Quando eu tinha feito, eu me formei em 69 e viajei em 73 para a França. Uhum, Nessa época eu estudava muito autismo infantil. Eu uhum, trabalhava no Centro de Habilitação da PAI de São Paulo, ligado à Escola Paulista de Medicina, na cadeira de pediatria e com uma aproximação com a psiquiatria lá da uhum, Escola Paulista. E nós tínhamos um centro de pesquisas lá, com possibilidades até de internação de crianças, uhum, internação de famílias, para se estudar os vários aspectos que compunham na verdade, o interesse era o diagnóstico diferencial entre uhum, deficiências mentais complexas e uhum, quadros de tipo autístico, né? E uhum, com essa ideia é que eu fui para a França, uhum, ganhei uma bolsa do governo francês, ganhei uma bolsa da FAPESP, a APAI uhum, me ofereceu condições de viajar preservando o meu salário, que me ajudou bastante, né? Que eu viajei com 2 crianças,
A Uhum. segunda filha eu só fui conhecer no aeroporto, mas a vontade de querer se desenvolver, querer crescer, querer conhecer o Uhum. mundo era muito grande e motivava Sim, esse empenho todo, né? E sim. aí, na França, é que eu comecei a... Fui para o Hôpital de la Salpêtrière, né? Uhum. Me sentia extremamente orgulhoso de estar andando nos caminhos trilhados pelo Freud, né? Mas eu não Uhum. entendia nada nessa época de psicanálise. Tinha passado por algumas terapias junguianas, tá, mesmo analítica, mas não com o rigor de uma Uhum. análise, né? Sim. E na França eu fiz contato, meu orientador aqui, que era o professor Stanislau Krinsky, ele me fez uma carta de apresentação para o Serge Lebovici, que era Uhum. o diretor do Centro Alfred Binet, juntamente Uhum. com René Diatkini. Então Uhum. eu tive Miriam Kastenberg, Miriam David, eu tive possibilidades de estudar com pessoas extraordinárias que se tornaram Uhum. ícones dentro do Uhum. estudo da psicanálise de crianças e adolescentes, né? Sim. E aí fizeram uma exceção, porque no Centro Alfred Binet só poderia acompanhar as reuniões clínicas quem tivesse experiência analítica, né? Uhum. Bom, conversei com o Lebovici, com o Diatkini, no final me concederam a possibilidade de Uhum. frequentar as reuniões clínicas e quando voltei da França, voltei com a formiguinha do que é esse negócio chamado psicanálise, né? E aí comecei a fazer análise com César Otalagano, que pretendia passar para didata, era um analista didata argentino que fundou a Sociedade Psicanalítica da Venezuela e depois veio para o Uhum. Brasil e fiz análise com ele durante 2 anos e eu estava inscrito na sociedade e fui chamado, né? Como ele não Uhum. passava para didata, eu resolvi, né, Sim. me desliguei dele, ficamos depois muito amigos, uma admiração grande pelo trabalho dele, conheci a Freud Uhum. profundamente, talvez das pessoas que mais conhecia Freud naquela época. Estou falando de Uhum. 75, 1975, Uhum. 76. E aí comecei a fazer minha análise didática com Yutaka Kubo, né? Não Uma questão conheço. interessante. Ele hoje já é falecido, fiz vários anos Uhum. análise com ele e comecei a minha Uhum. formação de, né, Na teórica sociedade. na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e depois dei continuidade à formação fazendo o curso de formação de analistas de crianças e adolescentes. Mais quatro. Uhum. O curso básico eram de 5 anos, 4 ou 5 anos, e depois formação de analista de crianças e adolescentes, mais no mínimo 4 anos e mais 2, 3 supervisões, já nem me lembro bem Uhum. como isso se passou, os detalhes disso. O Uhum. fato é que em 1990 ou 91 eu já era analista membro efetivo, já tinha títulos de analista de crianças e adolescentes, e aí Uhum. me candidatei e passei a ser analista de data, né? Uhum. E dali para frente, né, minha dedicação foi sempre Uhum. buscando a melhoria do desenvolvimento humano, né, dentro das realidades existentes e sempre
pelo viés da psicanálise. E é aí que eu fui fazer o doutorado, né? Tá. Você me permite só abrir um parêntese? Pois não. À medida que você foi falando, né, se apresentando aí, eu observei que o primeiro investimento que você fez na sua formação foi a análise, né? Você começou pela análise. Depois você ficou, depois de chamado para a sociedade, 4 anos, mais 4 ou 5, e aí eu fiquei pensando como hoje muitas pessoas buscam, às vezes você vê escrito em redes sociais ou pessoas que entram em contato, onde eu posso fazer um curso rápido para me formar analista. Então já sai equivocado, né? A largada já é equivocada. É uma contradição, porque a formação analítica requer tempo, tempo e dedicação, tempo e dedicação, onde o objetivo não é tirar um diploma, né? Exatamente. Isso pode ser conseguido de várias formas, mas a questão é como você se desenvolver na sua personalidade, na sua identidade, incorporar a identidade psicanalítica na sua pessoa, como uma parte da sua pessoa, para não ficar, não se tornar um reprodutor de teorias. Porque Exatamente. muitos são reprodutores de teorias e não Exatamente. conseguem escrever ou colocar a sua própria experiência, né? Exatamente. Bom, veja que esse papo aqui, se a gente não tomar cuidado, vamos ficar 5 horas. Então, eu vou seguir o seu pedido. Não sei se eu consegui responder a primeira colocação que você fez. sim, sim. Inclusive, queria avisar as pessoas que estão nos assistindo, né? Agradecer a presença e falar que elas podem fazer perguntas aí. Eu vou aqui administrando, eu vou introduzindo à medida que possível. Bom, antes de entrar nas questões do livro propriamente dito, eu queria falar, até pela sua experiência com crianças e adolescentes, né, o papel do pai para o adolescente. Esse adolescente que precisa brigar com o pai, mas que também precisa desse modelo. Enfim, você poderia falar um pouquinho o que você tem visto? Veja, quem trabalha com criança e adolescente tem contato direto com os pais, né? Especialmente com a mãe, mas o pai tem uma função excepcional. E eu acho que, do ponto de vista teórico, eu fui me dar conta, bom, de duas formas, não só teórica. A primeira, eu com 26 anos, era pai de uma criança. Aí com 20, acho que 28, né, eu já tinha 2 crianças. Né? Eu estava em pleno início da minha formação e tinha que me virar como pai e não conseguia estar presente o quanto gostaria. Eu fui muito participativo na vida familiar, na vida dos filhos, né? Mas o primeiro autor que me alertou da importância do pai foi o Winnicott, né? Estudando o Winnicott, né? No sentido do pai ajudar a mãe a dar a continência, a dar as condições para ela poder ser uma mãe suficientemente boa, usando a linguagem winnicottiana, né? O que não significa que está diretamente ligada ao sexo, né? Mas a função materna e a função paterna. Então, dar esta continência e ajudar a definição de limites, né? A integração na vida familiar, em primeiro lugar, e depois na vida social, com espaço, inclusive, para certa dose de transgressão. Senão fica só, a vida seria só uma repetição. Então, a transgressão também faz parte, mas ela pode integrar a vida familiar
e ter um espaço para discussão, para o diálogo e para as transformações. Então, acho que o Sim. papel do pai aí, ou da função paterna, né, que pode ser desenvolvida pela mulher, pela sociedade, pela cultura, né, é uma Eu função. gosto de falar que, em alguns casos, pode ser até o super-herói do desenho animado, né? Que a criança pega para esse É, lugar. pode ser o super-herói, como já foi na Idade Média. A igreja, na Idade Média, teve uma função, né, Deus, nosso Pai, né, no sentido de... Eu não estou aqui desejoso de falar da religião em si, mas Sim. ela tinha uma função social, antropológica, no sentido de organizar a sociedade, né? Antropológica e sociológica como elemento organizador da sociedade, que poderia vir pela mulher também, ou pelo homem, depende como cada cultura, cada sociedade se organiza nas definições das suas leis, dos seus limites, na sua castração organizacional, né? Sim. Pois é. Então vamos lá. Tem coisas aqui, é claro, que eu li e que acho que entendi, teria até a compreensão aí para suas respostas, mas eu gostaria de ouvir de você, né? O que te levou a escrever esse livro? Porque é um livro sobre uma experiência pessoal, né? Você é um analista e você tem a coragem e a generosidade de compartilhar algo tão íntimo, tão sincero, com os leitores. Tá. Bom, acho que essa pergunta é fundamental, né? Você, como estudiosa das imigrações, eu também fui ler o seu currículo e fui ver com quem que eu estou conversando, né? É, eu só vim a perceber as questões de busca de identidade, as questões dos conflitos de alguém cujas origens não são locais, né? Se a gente pensar no Brasil, não sei quantos por cento, mas um grande número de pessoas são imigrantes aqui, né? Sim. O Brasil se constituiu pela imigração. Então, falando sobre a sua colocação, eu sempre, nas análises e na minha sensibilidade, na minha intuição, eu conseguia compreender a minha relação com minha mãe, né? Por mais que tivéssemos conflitos e, como toda a educação, todo o processo tem seus conflitos, mas eu não sabia meu pai. Meu pai era um desconhecido para mim, né? Eu sabia que meu pai trabalhava muito. Trabalhava durante o dia na Companhia Telefônica Brasileira e à noite ele tinha uma oficina de radiotécnico num quartinho na casa onde eu nasci, na Rua Alameda Campinas. E depois mudamos para a Rua José Maria Lisboa e tinha uma garagem, ele trabalhava na garagem. Então eu conheci meu pai, na minha infância eu conheci meu pai à distância e trabalhando, né? E Tá, quando eu ia, embora, sim, embora, desculpe, para quem não leu o livro ainda, embora vocês morassem juntos, ele não abandonou a família, muito pelo não, contrário, é uma ele família nunca, comum. ele Aham. nunca abandonou a família de maneira alguma, mas eu não sabia como ele Uhum. era. Estou falando de uma maneira Sim, simbólica ali, né? simbólica, é. E minha mãe sempre falava do meu pai: teu pai está trabalhando, teu pai vai chegar mais tarde, teu pai. Meu pai sempre esteve presente através das falas da minha mãe e da postura dela, mas eu não sabia de onde ele veio, Uhum. como ele veio, Uhum. por que minha mãe era uma judia que preservava
as tradições, e meu pai não sabia nem falar ídis, nem sabia das tradições, né? Apesar de ser um homem que era um autodidata, ele não fez Sim. universidade, nada, não me pegava, não brincava comigo, não me lá pelos 9 anos, quando eu comecei a ter uma série de sintomas psiquiátricos, né? É que meu pai passou a participar mais da minha vida. Eu sei que sei não, eu também fui. Me levaram a psicólogos, me levaram ao professor Mário Ian, que era um nome na época, pelas dificuldades que eu vinha tendo. Quer dizer, eu era um garoto tímido, assustado, com medos, com sonambulismo. Era um prato cheio. Prato cheio para a psiquiatria de hoje, hein? Com crises de ansiedade, enfim. Meu irmão, bem mais velho do que eu, éramos 2 filhos únicos, né? E eu tinha, de certo, muitos ciúmes, muita inveja dele, e ele pouco dava bola para mim também. Eu me sentia meio provocado por ele, né? E nos momentos de brincadeira, eu sempre acabava apanhando, de algum jeito eu apanhava. Eu não me lembro dele me abraçando, fazendo um carinho. Me levou uma vez para andar de bicicleta e bateu numa árvore e eu caí da bicicleta, me arrebentei todo. Então, eu tenho poucas lembranças positivas, estruturantes da minha infância na relação com meu pai e com meu irmão. Então, essa falta de contato, e, por exemplo, eu tive um pediatra que eu conto no livro, Sim. Pedro Refinetti, aproveito aqui, estou lembrando e faço homenagem a essas pessoas que foram marcantes na minha vida. Eu tive uma vez uma suspeita de tuberculose, eu devia ter uns 5 anos de idade. E ele veio à nossa casa e auscultou, né? Então eu me lembro nitidamente dele pondo a cabeça no meu peito, né? Ele não usava estetoscópio, e ele tinha um cabelo cortado à escovinha, e eu ficava brincando com o cabelo dele. Eu acho impressionante de eu ter marcado esta imagem e não ter nenhuma lembrança do meu pai me pegando o colo, né? E quando eu falava maior, já perguntava para ele, pai, por que você não me pegava no colo? Aí eu tinha muito medo de pegar uma criança no colo, de quebrar a criança. Eu não sabia como fazer com a criança. Tá bom, eu ouvi aquilo, mas não, não me Te preenchia convencia. emocionalmente o que estava acontecendo lá. Bom, e ele tinha traços judaicos, mas diferentes da minha mãe, nos costumes, nos hábitos. E eu também não entendia isso. E quando perguntava, eles não falavam. Né? Meu pai, se eu como é que vocês saíram de Odessa, da Ucrânia? Como é que foi? Ele fazia um movimento com a mão, ia para um canto, não queria conversar. Bom, aí eu conto no livro, romanceado, eu fui fazer uma pesquisa, estudei bastante, fui a Odessa, né, em 2018, com meu filho e meu irmão, e pude entender um pouco melhor o que se passou nas 2 primeiras décadas do século XX. Né? Meu pai nasceu em 1908 e saiu de Odessa em 1919, 2 anos depois da Revolução Russa. Eu precisava entender isso, eu não conseguia entender. E o que a Ucrânia é Ucrânia, mas o que a Ucrânia tinha a ver com a União Soviética, com o Império Russo, né? Eu não conseguia entender a geografia da região. E meu pai não falava, não falava.
as oportunidades que ele teve de poder visitar a Rússia e a Ucrânia, Odessa, ele se negava a ir. Ele conhecia bem o russo, falava bem o russo, não fez questão de ensinar os filhos e nem o Yiddish. Também não, nenhum dos dois, nem meu pai e minha mãe, quiseram nos ensinar o Yiddish. Então, diante dos sintomas que eu tinha e que as análises também não conseguiram me esclarecer, né? E do pouco que eu sabia do meu pai, houve uma gravação que ele fez para o Arquivo Histórico Judaico, ele e minha mãe, mas eles já estavam bem velhinhos, né? Bem velhinho. Eu estou chegando na idade que ele fez a gravação. Né? Mas ele pouco contou do que eu queria saber. Ele contou de situações não é mais recentes, mas não entrava na intimidade do que eles passaram para terem saído de Da Odessa, Ucrânia. né? Da Ucrânia. Por que eles vieram para o Brasil? Né? Eles vieram por uma opção, né? Ou eles vieram porque tiveram que sair correndo? Então, eu não sabia isto, ele não contava isto. Foram pogroms ou foram outros motivos? Eles moravam numa aldeia, eram judeus pobres, ou eles tinham meios de vida? Né? Meu avô, pai do meu pai, era farmacêutico. Mas eu também não sabia o que significava ser um farmacêutico em Odessa na transição nessa época, início nos anos 1910. E minha avó tinha uma loja de guarda-chuva. Bom, mas o que é uma loja de guarda-chuva? Eu também não tinha, não conseguia entender o que era isto. Ou não conseguia, ou tinha algum bloqueio, não sei. Sei que as minhas análises não me ajudaram a destrinchar esse enigma. Bom, aí como eu fui estudar, fui me interessar e tal, e acabei descobrindo que, aliás, com base nessa entrevista que ele deu, tinha o endereço onde ele nasceu, e eu consegui ir ao endereço onde ele nasceu e vi onde eles moravam, né? Que era de frente ao Palácio da Catarina, no lugar mais sofisticado de Odessa naquela época, a 500 metros do Teatro de Ópera, na frente da estátua da Catarina II, Catarina II, a Grande. Né? Quer dizer, eles estavam num lugar altamente sofisticado para a época. Né? E entrei no apartamento, tem toda uma aventura que eu conto no livro, como é que eu consegui chegar lá. Né? Bom, isso me ajudou a entender, não sei se não explica tudo, certamente, mas eu devo ter sido criado, eu nasci na época no fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Meus pais atravessaram um clima de guerra. No Brasil participou pouco, mas tinham que apagar as luzes, épocas de blackout, tinham que escurecer o farol dos automóveis, né, como da parte do sistema de defesa. Quer dizer, os pânicos que eu tive na infância e que a análise não ajudou a destrinchar, porque meus analistas também não conheciam as questões transgeracionais. Né? Transgeracionais e culturais. E culturais, e como isso se transmite de inconsciente para inconsciente. Né? Sim. Eu pude entender que muito do pânico, dos medos que meus pais tinham, não pode isso, não pode aquilo, não sai na rua, né? Criaram uma espécie de uma campânula, né?
de um meio super protetor, além do seu caçula, evidentemente, que tinha uma super proteção pelo fato de eu ser o caçulinha, né? Mas o clima de terror que eu vivia não podia ser só da minha agressividade. Eu posso ter medo da minha agressividade, né? Ter rompantes, ter alterações até de instabilidade eletroencefalográfica, mas isso tudo eu reputo como tendo uma base emocional muito grande e que deve estar relacionada de alguma maneira com o clima de apreensão que eles viveram na infância deles, porque eles viveram miséria, viveram fome, né? Tiveram que fugir sem nada, chegaram aqui sem nada, né? Foram para o Recife, depois para São Paulo, e tiveram que, em vários países, recomeçar a vida. E fugir de novo, né? Quer dizer, o perigo a qualquer momento reaparecia, né? Isso, quer dizer, e depois, quando vieram os filhos, o clima e depois a guerra, a Segunda Guerra, e o Holocausto, a perseguição aos judeus, o governo do Getúlio Vargas antissemita, né? Todo aquele medo do qual eles fugiram, né? Eles foram reencontrar aqui, né? Aliás, e nós temos agora a violência que eles viveram lá na Europa, meu pai principalmente, na Ucrânia, com a Revolução Russa, depois a Revolução Comunista, né? Eles ouviam do apartamento deles, os bolcheviques tomaram conta do palácio da Catarina, né? Se apoderaram lá, era onde ficava a polícia secreta. Era o equivalente ao NOICOD, ao DOPS, alguma coisa do gênero, e onde torturavam os prisioneiros, né? Onde o Stalin foi de uma violência extraordinária, né? E invadiram a casa, e enfiaram gente na casa, e tiraram tudo. Quer dizer, vieram sem nada, e eu posso imaginar hoje, eles conseguiram se reerguer no Brasil, né? Puderam dar boa educação para os filhos, mas na infância dos filhos eu imagino que os medos devem ter sido muito grandes, e isso se transmitiu involuntariamente, não? Sim, inclusive me lembrou o conceito que eu trabalhei na tese, né, da herança psíquica, né? Aquilo que não foi elaborado é transferido para a geração ou gerações seguintes, né, como se com a missão de essa outra geração elaborar, dar conta de alguma forma, né? Me parece que você... Eu acho que isso entra, se a gente quiser pegar pela psicanálise, o que isto fere os aspectos narcísicos da pessoa, enquanto estruturação do sujeito, né? E como tudo isso vai interferir na organização da subjetividade de cada um e da comunidade e do coletivo daquele grupo, né? São coisas que a gente não compreendia, não entendia, e achava que tudo poderia ser disciplinado, e são coisas que vão além de regras e de disciplinas, né? Toda uma cultura que precisa ser reelaborada e que está dentro das pessoas, né? As que passaram, e o entorno carrega uma outra cultura, que precisa ver como é que se integra, se interage, de modo à formação de transformações que vão dar uma nova cultura, né? Exato. Então, Exato. E esse distanciamento, né, o silêncio do seu pai, era como se faltasse justamente a história, né, o passado, para preencher
o presente mesmo, né? Então, você está fazendo uma colocação muito interessante, não sei se é linguagem de inconsciente para inconsciente ou não. Mas o meu primeiro romance, né, Uhum, fiz vários livros técnicos, mas o meu primeiro romance teve o nome Entre Elos Perdidos, que conta a história de um professor de sociologia que é um brasileiro integrado, né? uhum, E que ele começa a fazer uma investigação. Eu não vou ter como contar toda a história aqui, uhum, mas ele começa a fazer uma investigação e nessa investigação ele descobre, ele suspeita, levanta a hipótese de que ele é um judeu marrano, que ele é descendente de portugueses, judeus portugueses que se converteram à força durante a Inquisição em Portugal, uhum, né? uhum, E ele é casado com uma mulher cristã, neta de uma avó judia, que renegou o judaísmo devido ao Holocausto. uhum, Então, achava que se ela abrisse mão do judaísmo, ela não seria, ela preservaria a família dela, né? uhum. Porque perdeu muitos parentes durante o Holocausto. Então eu conto, é um romance, eu conto uma história em que esta pessoa se descobre e tem um conflito cultural, porque ele arruma uma amante, e essa amante é muçulmana, e ele está desconfiando que, apesar de ser cristão, ele tem ligações com o passado judaico. Então, é um Uhum, imbricamento de culturas, né? uhum. E ele fica perdido sem saber para onde ele vai, né? Interessante. É. Você sabe que uma das minhas entrevistadas para a tese, porque eu não estudei sírios, refugiados sírios, né? Inclusive o Reginaldo Nasser, que é um grande estudioso do Oriente Médio, que me ajudou, né, a corrigir isso. Na verdade, eu estudei refugiados vindos da Síria, porque alguns deles, apesar de ter nascido já na Síria, eles são refugiados palestinos, e assim eles se reconhecem, né? Então tem uma moça que ela nasceu na Síria, mas ela é uma refugiada palestina. O seu pai ou foi avô que veio na época da criação do Estado de Israel, aquela mudança e tal, e mantém, né, na identidade a nacionalidade é refugiado palestino. Então ela dizia assim: bom, eu não sou síria, eu sou palestina. E eu gosto de tal coisa, e ela nunca foi à Palestina, tá? Eu quero voltar para a Palestina, mas ela nunca esteve lá. E tem uma possibilidade agora de talvez eu voltar também para a Síria, só que eu já gosto de muitas coisas aqui do Brasil. Então eu não sei de onde eu sou. Eu sou da Síria, da Palestina ou do Brasil hoje? Então, Ela, olha, acho que isso que você está falando, voltando um pouco ao livro, né, o motivo inicial da nossa conversa, Meu Pai, um Desconhecido, é a questão do desenraizamento, né? Por mais que eu me sinta brasileiro e corintiano, tenho um sentimento de que eu não estou totalmente aqui integrado, né? Tem um estranhamento e eu sou visto, eu me sinto visto, hoje muito menos do que na infância e na juventude, né? Mas como um, um estrangeiro, né? Porque é uma luta muito grande para o imigrante ele preservar, de um lado, traços profundos da identidade dele de origem, da terra natal, né?
e a nova terra, que é uma terra estranha, onde, por melhor que seja acolhido, existe uma dificuldade no sistema de integração, no sistema de símbolos, no sistema de valores, no sistema de costumes, né? Sim, Quando sim. a sociedade é continente, acolhedora, isto pouco a pouco vai se diluindo e na segunda, na terceira geração, se eu pegar minhas netas hoje, né, os tipos de conflito que eu vivi na minha adolescência, eu vejo que as minhas netas hoje não têm isso, superaram isso. Né? Elas não têm dúvida da Que são brasilidade, brasileiras. elas são da terra aqui, do samba, da questão da negritude, da integração com o negro, que é parte da cultura. Superaram uma série de barreiras, de obstáculos, que para mim foi difícil. E não é por desgostar deste ou daquele, é que aquilo está Sim, tem intrínseco, né? Na cultura. Né? São Sim, transmissões muito precoces que são exato, está transmitidas. registrado na sua história, na sua subjetividade, né? Exato. E a gente tem, bom, mas não, eu já ia pegar um outro aspecto aqui, mas calma, vamos, porque o tema é muito rico. Quando eu te fiz essa pergunta, né, por que você resolveu escolher o livro, o rico era saber, né, te ouvir. Mas eu falei assim, olha, talvez eu até saiba algo, porque está no livro. Eu achei muito interessante o que sua mãe dizia para você, que você tem língua. Hum. É verdade. Que eu tenho uma língua afiada. Né? Uhum. E de que o que é bom e é mal, né? Faz parte do ser, voltando ao Winnicott, faz parte do ser espontâneo, né? Exato. Onde a espontaneidade, e que a espontaneidade retrata uma verdade da alma, vamos falar assim, né? Uhum. Ela pode ser muito contundente e agressiva, né? E ela pode ser muito calorosa, muito amorosa, e ambas, se vão para o extremo, elas podem gerar desorganização. Então, como modular tudo isto, né? Uma tarefa que a gente vai fazendo ao longo da vida. Mas eu tive que aprender bastante a usar a minha língua, a minha capacidade de falar, né? Porque eu também descobri, através da psicanálise, que entre ter um infarte, ou uma úlcera gástrica, ou eu falar o que eu estou sentindo com uma delicadeza, aprendi a ter que usar de uma cortesia, de uma delicadeza, mas não de fugir à verdade, à Sim. realidade. Que isto, para mim, é melhor eu falar eu lidar com o transtorno que eu acarreto para mim e na relação, do que eu ter que manter represado dentro de mim uma revolta, uma irritação, né? Que eu não consigo pôr para fora. Então, Sim. se eu não ponho para fora, vai implodir ou eu vou explodir. Então, eu Sim. aprendi que o meu equilíbrio, a minha homeostase psíquica, né? O meu equilíbrio psíquico caminha melhor se eu consigo transformar em pensamento aquilo que eu estou sentindo, ainda que seja conflituoso, porque depois eu vou lidar com o conflito através do diálogo, através da narrativa. E eu Exato. acho que isto que este livro, eu me permiti, que você comentou de início, então volto ao nosso início,
Eu sou isso aí, né? Na psicanálise, aliás, vou dar uma voltinha nas minhas ideias. Em 87, se não me engano, eu publiquei um trabalho chamado Identificação Projetiva. O acting out como meio... Desculpa, vou corrigir o título. O acting out como meio de comunicação. Uhum. Quem trabalha com crianças psicóticas, tem hora que você não tem uma linguagem verbal, é uma linguagem até mais corporal, né? E aquilo emerge, pode emergir de uma forma inadequada. Porém, se a gente aguentar aquela inadequação e trabalhar em cima dela, vai se descobrir que ela são os primórdios de uma linguagem mais estruturada. Então, uma criança, quando ela está com raiva e joga um objeto, se a gente conseguir, em vez de reprimir, colocar o limite, que também é necessário, mas a gente conseguir conversar ou sinalizar para ela, ajudá-la a construir a noção de limite como proteção dela e do outro e do grupo, as coisas evoluem melhor. Melhor, Né? sem dúvida. Então, é uma descoberta esta de colocar os desejos, os sonhos, poder colocar dentro de uma narrativa, que pode ser só para a própria pessoa, né? Ou pode ser através de um texto, ou pode ser numa pintura. Aí entram as artes, ou a música, né? Sim. A cultura como um elemento que cria um espaço para a expressão de conflitos profundos e de desejos os mais terríveis, mas dentro de uma condição que preserva o sujeito, o outro da relação e a comunidade, né? Sim. Será que eu estou respondendo ou ficou Super, confuso? super. Eu vou dar um exemplo aqui, porque você está falando de algo que surgiu na aula que eu dei hoje de manhã, e eu usei lembrei de algo que me chamou muita atenção quando eu assisti nas redes sociais. Um artista, eu vou falar o nome porque é público, e eu acho que é um elogio, então eu posso falar. O Duda Nagli, ele é casado com uma atriz, uma apresentadora chamada Sabrina Sato, e eles têm uma filhinha, uma graça, muito serelepe e tal. E aí ele desceu com ela no prédio, né, na área de lazer, e o salão de festas, de jogos, não sei, estava trancado. E a menina vinha com um brinquedo, um boneco na mão, e ela quis abrir a porta e não conseguiu. Aí ela foi, jogou o boneco no chão com muita raiva e deu uma desculpa furada. E o pai, né, o Duda, com muita tranquilidade, falou: não, filha, não foi o boneco que fez isso. Você ficou com raiva porque não pode entrar, a porta está fechada e você descarregou tudo no boneco. Então é isso que você está falando, né? Ele ajuda a integrar ali, a ela se apropriar daquilo, ao invés de botar lá fora. Exato, exato. Enfim, o livro foi uma possibilidade de um acerto de contas interno com meu pai, né? Meu pai interno, né? Meu pai já se foi, faleceu em 2003, mas ele está muito presente. E acho que eu tenho descoberto meu pai através do que eu escrevi, através do que nós estamos Sim. conversando agora, né? Imagino que... Desculpe, pode falar, Davi. Não, diga. Eu fico imaginando que você poder visitar a casa em que ele morou, que foi um encontro com ele, né, de uma certa forma ali muito forte. Como foi significativo isso? Sem dúvida. Existiam 6 apartamentos no prédio onde ele morava.
e que dava vista para o Palácio da Catarina, né? Então eu consegui entrar num destes 6 apartamentos. Se foi exatamente o dele ou não, mas eu Tá. vi que eles moravam muito bem, né? Um Uhum. apartamento de classe média, média alta lá, né? Para aquela Uhum. época da burguesia que estava surgindo, porque tinha aristocracia e tinha o Os povo ali. burgueses. E a burguesia estava emergindo ali, né? E Uhum. eles, a loja, quem consumia farmácia e quem consumia na loja de guarda-chuva. Era a burguesia que estava se desenvolvendo na Uhum. comunidade de Odessa, né? Uhum. E eles trabalhavam, minha avó trabalhava com um nível mais sofisticado de clientela. Tem uma passagem, Uhum. meu pai era criança e ele conversou com o Chá da Pérsia, né? Que foi Eu vi lá, no livro. né? Uhum. Foi lá comprar alguma carteira de cigarros de prata, alguma Uhum. coisa assim, ou uma sombrinha, não sei. Mas ele lembra que era um baixinho, gordinho, que dava muita risada e Uhum. que, né, deve ter dado algumas moedas para o meu pai, alguma coisa assim, né? E ele Uhum. guardou isso como. Ele guardou isso, agora que eu estou fazendo uma associação, ele guardou isso como uma lembrança da infância dele. Eu guardei Uhum. do meu pediatra, né, me auscultando mais ou menos na mesma idade. Bem Tá curioso vendo? isso. São Né? mais próximos do que o que parece. Então, então, é curioso porque o livro, num primeiro momento, iria se Uhum. chamar Meu Pai um Desconhecido, né? Mas depois, conversando com amigos, com a Salete, cara, que fez um comentário do livro, tem a contracapa Uhum. feita por ela, né? E pelo Uhum. Isidoro Blixen, que fez o prefácio do livro. A Salete diz: Como? Você conhece tanta coisa do seu pai? Como é que você. É uma interrogação, né? Não, não Aham. é um pai desconhecido. Você não foi pego na rua abandonado, você não foi um menino abandonado, né? Então aí foi feita a revisão do título do Uhum. livro, né? Muito E interessante. a capa do livro é muito bonita. Não sei Muito. se Vou mostrar aqui de novo. mostra, mostra. Então, essa escadaria, quem assistiu o filme Coraçado Potemkin, né? Da Uhum. revolução que houve, do massacre que houve em 1905, e depois o Eisenstein fez esse filme, Uhum. Coraçado Potemkin, em que mostra a Uhum. cavalaria pisando, matando as Uhum. pessoas aí nessa escadaria e um carrinho de bebê correndo pela escadaria e a mãe em desespero, né? Meu pai Uhum. passou a infância dele brincando nessa escadaria, com vista para o mar. Aí eu fui entender por que ele gostava tanto do mar. Ele tinha e foi morar em Recife, né? Sim. E ele falava o prazer que ele tinha de ir à praia, né? E de comer manga e ficar todo lambuzado da manga. Quer dizer, ele recuperou alguma coisa da infância dele com Uhum. liberdade, que depois, Sim. isso, ele estava com o quê? Com 5, 6 anos, isso já era 1912. Bom, logo depois houve o começo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e houve o massacre da família do czar, né, do Nicolau Sim. II, e depois veio o comunismo, e aí que eles saíram da Ucrânia e Uhum. vieram para o Brasil. Aliás, foram para a Polônia, fugiram para a Polônia, depois foram para a Alemanha. Alemanha, depois foram para a França e depois vieram para o Brasil, né? Uhum. Num percurso sempre de vários anos de instabilidade, Sim.
de fome, de trabalhos ocasionais, de incerteza, de grande incerteza. Sim. Né? Até que chegaram no Recife, e conseguiram se estabelecer com uma farmácia. Eu não sei se a farmácia era deles, se eles trabalhavam para alguém, não sei disto. Não consegui informações. Eu conversei com o pessoal de Recife, outras famílias de Recife, ninguém soube me dizer se a farmácia era deles ou não. E, infelizmente, não encontrei nenhum documento. E conversei com a diretoria da escola onde ele estudou no Recife. Infelizmente, também não tinham mais documentos, porque houve uma inundação e destruiu todo o arquivo da escola. Bom, tudo isso foi que me levou a entrar em contato, a tentar diminuir as lacunas existentes na minha infância, lacunas que estavam povoadas por monstros, né? E hoje Sintomas. eu diria sintomas, né? Aprendi muito o que significa, o significado dos sintomas, a linguagem dos sintomas, né? Esse terror sem nome, né? Que poderia vir de algum trauma do nascimento, mas que poderia vir também de todas essas experiências narradas aí, de desenraizamento, dificuldades de integração, luta pela sobrevivência, né? Pela constituição, né, de si, sem dúvida alguma, outros hábitos, outros modelos, outros valores, né? Mas um respeito muito grande pela vida, pela luta pela vida, por uma questão de igualdade de direitos, de busca de liberdade, né? Não de fazer o que quer, mas de poder lidar com os sentimentos, né? De poder se permitir pensar, sentir e se manifestar. Então, hoje sou muito grato ao que os meus pais puderam me transmitir, que eu tento transmitir de alguma forma para os meus filhos, né? Eu vou aproveitar para fazer um parênteses nessa véspera de eleição. Eu escrevi um artigo já há algum tempo atrás, acho que quando foi 2018, o que os políticos e os cidadãos brasileiros precisavam saber. De que é muito triste ver um país, como nós vimos nesse último debate que houve na televisão, ver que nós somos sendo liderados por pessoas sem escrúpulo, né? Ou que mentem demasiadamente, que desconsideram a essência da relação humana, que é a construção da confiança básica. E do respeito. E do respeito, sim. Mas o respeito pode ser entendido como uma coisa só moral, mas tem algo que vem antes da moral, né? Que é o estabelecimento de uma relação básica de confiança. E isto se passa quando tem a verdade, não da palavra, a verdade do ato, do gesto, do sincronismo na relação com o outro, na busca do sincronismo. Porque sempre é uma luta, sempre tem o desencontro, mas a gente pode construir o encontro. Então é muito triste verificar isso que nós estamos vivenciando. E eu te digo, acrescento o seguinte, você me perguntou um pouco da minha biografia, da autobiografia. Nós coordenamos um projeto social chamado Abrace Seu Bairro, que foi realizado em 9 escolas de São Paulo, escolas públicas, escolas particulares, escolas públicas do Estado, do município e escolas privadas. 3 escolas em cada bairro. E nós verificamos, e isso
é testemunhado pelas falas dos alunos, dos professores, dos diretores. Quando existe um time, né? Quando existe um amor por aquilo que se faz, um investimento autêntico, as coisas se resolvem. Encontra-se meios, não de consenso, mas as frustrações são melhor suportadas porque tem a compensação de alguma coisa maior, que poderia ser, em nome do país, a paz, a tranquilidade, a possibilidade de trabalho, de ter comida, e de ter Sim. saúde, segurança, né? E o que nós vimos nessa campanha é uma coisa deplorável. Deplorável, eu deixo aqui pública a minha manifestação de, Sim. de uma desilusão diante de uma incapacidade da coletividade brasileira de encontrar algo que seja bom para o país, para o Brasil. Né? E nós estamos tendo uma evasão. Nós falamos de imigração, nós estamos tendo Sim. uma emigração. Quantos jovens estão deixando o país na busca de uma esperança? Né? E que nós não somos capazes de dar esse tipo de continência aqui no nosso país. É uma pena. Sim, sim. É uma pena mesmo. Muito triste. Eu queria voltar aqui. Ainda tenho algumas coisas para te perguntar, se você me permite. Tenho tempo. Boas ordens. Quando você fala, né, que você tem, o que sua mãe dizia, você tem uma língua, quer dizer, é também uma capacidade, com todas as ressalvas que você fez e tal, mas é um recurso importante, né, a fala. Eu fico pensando, olha só a minha audácia aqui, né, de pensar o quanto a busca pelo seu pai, pela sua ancestralidade, toda a história, despertou aí não só a fala, mas a sua escuta, a escuta psicanalítica. E aí tem uma passagem do livro que você vai falando do local que seu pai trabalhava, consertando os aparelhos, né, rádios, etc. E para mim, não sei se você vai concordar com isso, mas eu falei, puxa, poderia ser alguém falando do setting analítico, da relação terapêutica, né, transferencial. Você fala assim, em caixinhas de madeira de queijo catupiry, ele guardava peças dos aparelhos desmontados à espera de reparos. Quem, na sua análise, não vai se deparar com um monte de pecinhas, né, guardadas ali para reparos? Continuando. Mexer em algumas delas era sinal de perigo. E eu fiquei pensando na resistência, né? Que mesmo quem busca análise tem um lado que resiste, que teme, que tem um medo. Continuando, na ausência dele, do seu pai, né? Eu gostava de ficar lá, observando e tocando em um amontoado de válvulas estranhas, alicates de ponta, de corte, grifos, chave de fenda, ferro de soldar, uma diversidade de porcas e parafusos, condensadores, alto-falantes, telefones e outros aparelhos usados. Um mundo curioso, complexo e inalcançável. Era o inconsciente que estimulava a curiosidade infantil. E aí segue. Eu penso que sim, né? Pode ser feita essa leitura, né? Se fosse numa sessão de análise, você estaria plenamente me compreendendo e dando um sentido para aquilo que eu não compreendia. Né? Eu, na verdade, acho que quando escrevi, eu não estava pensando num setting analítico, Sim. Né? Mas eu estava pensando, ouvindo agora você falar,
na curiosidade infantil, de poder entrar na interioridade do pai. Né? Você me fez a pergunta da importância do pai, né? De poder entrar, como é que as coisas funcionam, como é que elas se interagem, como elas se comunicam, como elas se transformam. Uma coisa mágica, como é que vira um botão e começa a sair uma voz de dentro do rádio, né? Sim. Aquilo tinha algo de surpreendente, como tem a mente humana, né? Eu várias vezes fiz essa correlação e brincava com meu pai, que eu também era um radiotécnico, só que eu tentava juntar os fiozinhos diferentes. A metodologia era outra, mas a finalidade última era que o rádio pudesse ter uma transmissão nítida, compreensível, sem ruídos, né? Sem chiado. Né? Exato. E que a psicanálise faz isso, ela tenta juntar, melhorar a rede de integração, a rede... a sintonia. A sintonia, colocar em sintonia, dar significados. Né? Quando a gente virava... Você não é dessa época, mas quando virava o potenciômetro do rádio para acertar a estação, tinha momentos de silêncio, de uma estação para outra. Né? Então, como na análise tem também momentos de silêncio, de lacunas, né? Porque passa de uma sintonia para outra, de uma faixa para outra, e nem sempre está bem calibrado. Como calibrar isto para que possa ter uma boa audição para o próprio sujeito, né? Para o indivíduo poder desenvolver a sua própria percepção sobre si mesmo, para poder se comunicar melhor com o outro. Né? A primeira comunicação vem consigo mesmo. Então, acho que você tem razão. Ali é um setting analítico. Por falar nisso, estou lembrando de um trabalho que foi onde nós nos conhecemos, no lançamento do livro Conexões. Da Alessandra e da Renata Kerbauer. Né? Sim, e a Flávia, que está aqui conosco, nos apresentou, a Flávia do Rio de Janeiro. Isso. Então, um abraço para a Flávia também. Mas são conexões, né? São conexões que vão integrando conhecimentos, sentimentos, ideias. E nesse livro tem eu colaborei com um artigo, e o prazer de poder colaborar com um artigo sobre o setting analítico, né? Eu poderia chamar as caixinhas de catupiry, né? Seguindo aí a tua lembrança. As caixinhas de catupiry, exatamente. Eu achei muito bonito esse trecho. Aí que confusão se você pegar as pecinhas de uma caixinha e colocar numa outra caixinha. Não vai dar certo. Exato. Bom, só mais uma questão aqui, porque não dá para explorar tudo. Eu sugiro que as pessoas leiam o livro, é uma leitura maravilhosa, muito rico. Acima de tudo, para quem tem essa escuta, né, psicanalítica, o quanto nos ajuda também. Deixa eu me ver aqui, tinha outra questão que eu anotei para perguntar. Hoje, Odessa também foi atacada, a Ucrânia como um todo, né, está sendo bombardeada, está lá resistindo, lutando. Infelizmente, o homem não aprende, né? Com tantas guerras que nós já tivemos, que a destruição não leva a nada, etc, etc. E muita gente saindo de lá, assim como seu pai precisou sair, né? E tantos outros. É uma história que vai se repetindo.
E tem desdobramentos, como muito do que nós falamos aqui, mas uma questão que você aborda é o preconceito e a discriminação. Quando garoto não, né? Um rapazinho na sua faculdade te chama de judeuzinho e fala para você voltar para sua terra. Como assim sua terra? Você é nascido aqui, né? E, e eu lembro como isso ainda é forte. Será que as pessoas não vão se humanizando diante do sofrimento? Eu lembro que o meu sogro, meu marido era judeu, né? E meu sogro, uma vez na reunião de condomínio, faltava uma pessoa chegar para começar. E aí o síndico virou e disse: falta um judeuzinho do andar tal. E meu sogro olhou para um outro morador do prédio que também era judeu e os dois se retiraram. Quer dizer, está ainda muito vivo, muito presente. Eu acho é uma questão muito complexa que você está colocando e eu não sei, não tenho uma resposta. O que eu vejo isso não sou eu que vejo, isso está aí, as estatísticas mostram como está crescendo no mundo o antissemitismo, o fascismo, o nazismo, o número de núcleos de células fascistas que surgiram no Brasil nesses últimos anos é impressionante, né? E por que isto precisa ser atribuído ao judeu, né? Eu acho que simplesmente a explicação de que judeu é isso, é aquilo, você vai encontrar judeu de todos os jeitos, como qualquer povo você vai encontrar pessoas boas e más. Por que precisa classificar como sendo de uma não queria usar religião, porque o judeu, você vê judeus não de várias religiões, mas a religião judaica de várias, ela é praticada de várias formas, E tem judeus não religiosos e que se sentem judeus. E há judeus que são muito integrados ao Brasil ou às suas pátrias, onde nasceram. Mas com tudo isso existe o crescimento de um antissemitismo, né? Não sei a resposta para isso, procuro. Às vezes, em conversa, vou ser transparente como tenho tentado ser. Essa ideia de que o Moisés escreveu os 10 mandamentos e que Deus teria dado a ele essa inspiração de escrever os 10 mandamentos como se fosse o povo eleito, né? Penso que as origens podem vir daí, uma rivalidade entre irmãos, né? Concordo plenamente. Quem é o filho preferido? Exato. Que bom que eu encontro quem pense assim também. Por algumas leituras que eu já fiz, né, inclusive em Freud, me vem essa ideia, que é uma briga fraterna, né, a disputa ali pelo pai, e que talvez passe até pelo Édipo, já que nós estamos pensando fora da caixa aqui. Eu acho que o Édipo está presente. Aliás, basta ter uma organização social, né? O Édipo está presente. Esse é um trabalho, um ensaio que eu estou escrevendo, que chama o Édipo polimorfo precoce. Édipo polimorfo precoce. Eu não vou ter condição aqui de expandir, mas quando publicar, avisa que eu conto para todo mundo aqui para a gente ir atrás do texto. Tá bom. Mas eu vou sintetizar assim. Todo processo simbólico
ele vem carregado de uma castração. Ele vem carregado de um significante e de um significado. Este significado delimita o conceito. E nisto tem uma castração, tá? Tanto ao nível da formação do eu, quanto do nível de uma formação da identidade sexual, de gênero, né? Eu penso que são fenômenos que se estabelecem de base na organização dos primórdios do narcisismo e da organização do self primitivo. Depois, mas isso é uma outra discussão. Mas esta raiz do conflito fraterno, eu penso que ela é que gera essa rivalidade e essa necessidade primária de pôr a culpa no outro. Quando estamos todos integrados, estamos todos, de alguma maneira, o que acontece no lado A vai se repercutir no lado B, C ou D, com maior ou menor intensidade. Sim. Enfim, mas... E os então, textos culturais de Freud, e até Totem e Tabu, entre outros, acho que mostra muito essa disputa fraterna aí, né? Sem dúvida. E eu te digo que eu não vou revelar nomes, não é necessário, mas que depois me tornei amigo desta pessoa. E, curiosamente, esta pessoa depois descobriu que tem antecedentes judaicos. Apesar de ser um brasileiro da gema, como a gente fala. Então... Mas como dizia Gilberto Freire, não tem brasileiro da gema, né? Todo brasileiro, no Brasil, todo negro tem um pouco de leite no sangue, todo branco tem um pouco de café, né? Mais ou menos isso que o Gilberto Freire. Então, nós somos frutos dessa miscigenação. E temos que respeitar as diferenças, porque não dá para todo mundo ser igual, como se fôssemos uma máquina. Aí não existiria a subjetividade nos seus vários níveis, né? Exatamente. Internos, que vai formar o intrapsíquico, o interpsíquico nas relações, e o transpsíquico, né? A transsubjetividade que abarca toda vamos dizer, a identidade nacional, né? Enfim, acho que é por aí que a coisa se passa. Mas o final foi feliz nesse episódio que eu narro lá, com muita mágoa durante muitos anos, mas que depois se transformou numa boa amizade. Eu acho que tem a ver, de ambas as partes, uma capacidade de reparação, de recuperação e de reintegração. Em vez de se usar o ataque a partir da inveja, usa-se o amor através da admiração recíproca. Exatamente, lindo. Você quer colocar mais alguma questão para a gente encerrar? Não, eu só fico muito agradecido desse papo agradável, simpático, e que eu pude comentar muitas dos meus trabalhos, da minha posição existencial, né? Como psicanalista, como cidadão, né? Acho que é isto. E não queria deixar de mencionar, já que você está me dando uma deixa, o dicionário de psicanálise, que é uma nossa contribuição em conjunto com a Ruth e com a Maria Luísa Dias, com a Ruth Blay-Levinsky, a Maria Luísa e mais 42 colegas, não posso mencionar todos, mas num esforço extraordinário estamos deixando como um legado para aqueles que se interessarem pela psicanálise de casal e família. Mas quem vai pegar aí carona sou eu, porque eu aproveito para reiterar agora o convite à Ruth, você vai ser seu porta-voz, por favor, para ela vir falar. Aliás, podem vir os dois falar, né, que é um trabalho importantíssimo, né, não é tão conhecido
ainda a psicanálise para casal e família. Isso pensando dentro das faculdades de psicologia, onde a maioria das pessoas conhecem a psicanálise. Geralmente se relaciona com a sistêmica. E a psicanálise tem contribuições fantásticas. Seria uma honra recebê-los aqui para falar desse trabalho. A Heloísa aqui já estava perguntando, fala do dicionário, e é isso, fica aí, mas agora a pergunta que eu estava procurando naquele momento, eu acho que teria que ser outra live, não sei, eu vou só fazer para a gente, talvez, num outro momento continuar, não sei se daria para você falar agora. Pensando na neutralidade do analista, né, em todo o método psicanalítico, quais são as implicações que você observa quando os pacientes que leem um romance que você escreveu, ou mesmo que possa ler esse livro, que tem um pouco da sua história, mas acho que é um tema amplo demais para fazer nesse final de encontro. O que eu posso dizer é que eu precisei trabalhar comigo mesmo muito para criar a coragem, né, e de me expor. Eu acho que devo ter levado 1 ano em dúvida se faria ou não faria, mas eu não conseguiria fazer de outra maneira. É uma coisa que estava dentro de mim, tinha que sair desse jeito, do jeito que saiu. Não pode matar isso, né? Jamais. Não. E eu acho que todo o meu processo analítico foi na busca desse lado autêntico, né? Com todos os problemas que isso pode causar. Eu posso ter consequências que eu não sou capaz de avaliar, né? Procurei não magoar demasiadamente algumas pessoas, né, que eu mencionei no livro, a maioria delas são falecidas. Não sei se teria coragem de escrever esse livro com meu pai vivo. Minha filha me perguntou no dia do lançamento do livro, né, pai, o que você acha que o seu pai acharia desse livro? Né? Ela também muito sincera, né? Me colocou assim de saia justa, né? Mas eu acho que meu pai, num primeiro momento, não iria gostar, principalmente quando eu revelo algumas questões do conflito com meu irmão. Mas hoje me dou muito bem com meu irmão, como é possível nos darmos, né? Não temos brigas, nos respeitamos, e ele seria capaz de compreender isso. E no final ele ficaria orgulhoso também de ver que o filho dele está contribuindo no nosso reencontro e para quem puder usufruir. Eu só queria fazer um comentário breve, eu não quero ultrapassar o teu tempo, é de que eu fiquei surpreso como, ao falar do meu pai, da maneira como eu falei, eu escrevi, como eu despertei nas pessoas uma curiosidade em relação aos próprios pais, e que talvez ninguém conheça suficientemente os seus pais. Há sempre um pai desconhecido nas relações com os filhos. E acho que isso mobilizou uma cadeia de repercussões de pessoas que comentaram isto, né? Puxa vida, também pensei do meu pai, também pensei como é que eles se organizaram na vida, enfim, levou a uma reflexão, a uma introspecção na relação com seus próprios pais. Então isso me deixa muito feliz, é uma realização de poder compartilhar isso tudo. E além de tudo, Davi, eu acho que você também termina transmitindo a esperança, né, da possibilidade de dar um destino edificante para essa história, né, de conseguir conhecer esse pai,
que a gente não Uhum. conhece, né? É possível. E não necessariamente ele precisa estar vivo e aqui do seu lado, mas esse pai Sim. interno aí, ele é suficiente, somado à sua capacidade de busca, de querer encontrar, de querer É. entender. Eu acho que isso é fantástico. Então, plagiando o Winnicott, poderia dizer que eu encontrei o pai suficientemente bom, né? Que Se beleza. havia uma lacuna, essa lacuna foi Uhum. de alguma maneira reparada e espero que eu consiga transmitir isso para os meus filhos e minhas netas, né? E assim por Bom, diante. É o legado que a gente deixa. sim, sim, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar conosco, além do livro, de vir aqui conversar. É um legado, essas lives todas vão ficar registradas aí. Quando eu for, elas continuarão aí à disposição. Espero, sem pretensão, mas espero contribuir com a transmissão, com a história da psicanálise. Tá aí, vai ficar publicado e a sua generosidade em vir aqui é imensa. Eu tenho só a agradecer as pessoas que estão conosco aqui também. Eu também agradeço, vi várias pessoas, algumas eu reconheci, como o Piateca, como a Flávia, a Elô, né? E assim, deixo o meu abraço para todos. E como é que se faz para poder ver a gravação depois? Ah, eu vou encaminhar para você, mas ela vai ficar na minha página. Mas eu Ah, tá bom. encaminho já para o seu WhatsApp, Tá ótimo. Muito tá obrigado. bom? Agradeço a todos que ouviram e a você a generosidade, a gentileza, a carinho Imagina, de me acolher aqui. Muito obrigado, hein? imagina. Eu que agradeço. Um abraço, Um Davi. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.